Meu nome é Camila Oliveira, tenho 33 anos e nunca vou esquecer o sorriso que minha sogra abriu quando empurrou aqueles papéis sobre a mesa da minha cozinha. Ela cruzou os braços, olhou diretamente nos meus olhos e disse, quase saboreando cada palavra: "Você vai se arrepender disso." Depois sorriu como se já tivesse vencido. Os documentos eram o pedido oficial de divórcio. Ao lado deles havia uma proposta absurda. Eu deveria sair da casa onde vivi durante 9 anos, levando apenas minhas roupas e uma pequena quantia em dinheiro. Todo o resto, a empresa, os investimentos, os carros e até a casa, permaneceria no nome do meu marido, Gustavo. Minha sogra, Helena Albuquerque, caminhou lentamente pela sala observando cada detalhe, como se já fosse dona de tudo. "Você nunca passou de uma garota simples, Camila. Sem a nossa família você não é ninguém." Olhei para os papéis durante alguns segundos. Depois levantei a cabeça e respondi com calma. "Talvez a senhora tenha razão." Ela soltou uma risada baixa. Foi exatamente a resposta que ela queria ouvir. Naquele instante, Helena acreditou que eu estava derrotada. Mas existia uma verdade que eu escondia havia muitos anos. Uma verdade capaz de destruir tudo aquilo que ela acreditava controlar. Quando as portas do tribunal finalmente se abriram semanas depois, o sorriso dela desapareceria completamente ao ver quem entrou primeiro. Mas antes de contar como tudo aconteceu, deixe-me explicar por que aquela mulher tinha tanta certeza de que podia acabar comigo. Nasci em Campinas, no interior de São Paulo. Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 15 anos. Meu pai faleceu 3 anos depois. Desde cedo aprendi que depender de outras pessoas era um risco enorme. Talvez por isso eu tenha conhecido Gustavo justamente quando mais precisava acreditar que ainda existiam pessoas boas. Ele era educado, gentil, atencioso. Pelo menos foi isso que mostrou nos primeiros anos. Nos casamos quando eu tinha 24 anos. Na época, ele sonhava em abrir uma empresa de logística. O problema era que ele só tinha sonhos. Quem fazia os planos de negócio? Quem organizava contratos? Quem negociava com fornecedores? Quem passava noites acordada montando planilhas? Era eu. Enquanto Gustavo aparecia sorrindo nas reuniões importantes, eu trabalhava nos bastidores fazendo tudo funcionar. Nunca reclamei. Eu realmente acreditava que um casamento era uma parceria. Quando a empresa começou a crescer, continuei aceitando que tudo fosse registrado apenas no nome dele. Sempre que perguntava sobre colocar meu nome como sócia, Gustavo dizia: "Amor, isso é só burocracia. O que é meu também é seu." Eu acreditava. Hoje percebo o quanto fui ingênua. Quem nunca acreditou em mim foi Helena. Desde o primeiro jantar em família, ela fazia questão de lembrar que eu não pertencia ao mundo deles. Sempre comentava sobre minha origem humilde, sobre minhas roupas, sobre o bairro onde cresci. Tudo era motivo para diminuir meu valor. Mesmo assim, eu permanecia em silêncio. Não porque fosse fraca, mas porque acreditava que responder só alimentaria ainda mais o desprezo dela. Com o passar dos anos, a empresa cresceu rapidamente. Compramos uma casa bonita em Alphaville, viajamos para o litoral diversas vezes, e todos viam Gustavo como um empresário brilhante. Ninguém imaginava que eu continuava administrando praticamente toda a operação da empresa. Mesmo sem reconhecimento, eu seguia trabalhando. Até que tudo mudou. Nos últimos meses, Gustavo começou a chegar cada vez mais tarde. As viagens de negócios aumentaram. As mensagens no celular eram escondidas. As ligações sempre terminavam quando eu entrava no cômodo. Meu coração dizia que alguma coisa estava errada. Minha cabeça insistia em acreditar que era apenas excesso de trabalho. Até que numa terça-feira chuvosa, ele simplesmente não voltou para casa. Uma mensagem apareceu no meu telefone pouco antes da meia-noite. "Precisamos conversar. Minha mãe vai passar aí amanhã." Nenhuma explicação. Nenhum pedido de desculpas. Na manhã seguinte, quem apareceu foi Helena. Ela entrou sem pedir licença. Sentou-se na minha sala. Colocou a bolsa sobre o sofá. E tirou da pasta os documentos do divórcio. Ela já sabia que Gustavo estava morando com outra mulher. Também sabia que aquela nova relação interessava muito aos negócios da família. A nova namorada era filha de um grande empresário do setor de transportes. Para Helena, aquele casamento representava milhões em novos contratos. Eu havia me tornado apenas um obstáculo. Enquanto ela explicava tudo com a maior frieza do mundo, percebi uma pequena pasta azul parcialmente aberta dentro da bolsa dela. Por apenas 1 segundo consegui enxergar um documento. Reconheci imediatamente minha assinatura. Ou melhor, uma tentativa muito mal feita de copiar minha assinatura. Naquele instante compreendi que aquilo não era apenas um divórcio. Havia algo muito maior escondido por trás daqueles papéis. Respirei fundo, escondi minha surpresa e continuei fingindo que acreditava em cada palavra que Helena dizia. Se ela queria pensar que eu estava derrotada, eu deixaria. Porque às vezes,
O maior erro de uma pessoa arrogante é acreditar que a outra já desistiu. E eu estava prestes a descobrir exatamente até onde aquela família tinha ido para me destruir. Naquela noite, depois que Helena saiu da minha casa acreditando que eu assinaria aqueles papéis em poucos dias, permaneci imóvel no sofá por vários minutos. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir o ponteiro do relógio da sala, marcando cada segundo. Mas minha mente não estava presa ao divórcio. Ela estava presa àquela assinatura. Eu conhecia cada curva do meu nome. Durante anos assinei centenas de contratos da empresa. Aquilo que vi naquela pasta azul não era apenas parecido com minha assinatura. Era uma falsificação. Naquele instante, percebi que havia muito mais acontecendo do que uma simples separação. Levantei devagar. Tranquei todas as portas da casa e fui até o pequeno escritório onde costumava organizar a contabilidade da empresa. Gustavo havia retirado quase todos os arquivos semanas antes, alegando que contrataria uma nova equipe financeira. Na época, achei estranho. Agora tudo começava a fazer sentido. Liguei meu antigo notebook, aquele que ninguém da família usava havia anos. Enquanto ele iniciava, procurei numa gaveta um HD externo que eu sempre utilizava para fazer cópias de segurança dos documentos importantes. Era um hábito que aprendi com meu pai quando ainda era adolescente. Quem trabalha direito sempre guarda provas. Naquele momento, aquelas palavras voltaram à minha memória. Quando conectei o HD, dezenas de pastas apareceram na tela. Contratos, relatórios, planilhas, trocas de e-mails, documentos fiscais. Tudo organizado exatamente como eu havia deixado. Comecei a comparar alguns arquivos antigos com os documentos enviados por Helena. Quanto mais eu analisava, mais meu estômago embrulhava. Datas alteradas, valores modificados, documentos que eu nunca tinha visto antes. E, principalmente, assinaturas em meu nome em contratos que jamais passaram pelas minhas mãos. Meu coração acelerou. Alguém havia usado minha identidade durante muito tempo. Respirei fundo. Eu precisava confirmar aquilo antes de tomar qualquer decisão. Na manhã seguinte, fui discretamente até uma agência bancária em Campinas, onde ainda mantinha uma conta pessoal antiga, aberta muitos anos antes do casamento. Pedi o histórico completo de algumas movimentações que eu lembrava ter autorizado. Quando comparei aqueles registros com os extratos enviados recentemente pela empresa, encontrei diferenças enormes. Transferências haviam sido feitas usando minha autorização eletrônica em dias nos quais eu sequer estava na cidade. Saí do banco completamente abalada. Não era apenas um divórcio. Era uma armadilha cuidadosamente preparada havia muito tempo. Passei os 2 dias seguintes reunindo tudo o que pudesse servir como prova. Enquanto isso, Gustavo continuava enviando mensagens curtas. Já assinou? Minha mãe falou com você? Não complique as coisas. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Nenhum remorso. Nenhuma explicação. Era como se 9 anos de casamento jamais tivessem existido. Eu simplesmente não respondia. Quanto menos eles soubessem sobre meus próximos passos, melhor. Na sexta-feira à noite, meu celular tocou novamente. Era a Helena. Atendi. Então, Camila, já percebeu que não tem saída? Continuei em silêncio. Ela interpretou meu silêncio como medo. Escute meu conselho. Assine esses papéis. Você nunca vai conseguir enfrentar nossa família. Temos dinheiro, influência e os melhores advogados de São Paulo. Sorri discretamente. Ela não podia me ver, mas pela primeira vez não senti medo daquela mulher. Senti pena, porque ela ainda acreditava que conhecia todas as cartas daquele jogo. Vou pensar, respondi calmamente. Ela desligou convencida de que estava me pressionando. Na verdade, estava apenas me dando mais tempo. Naquela mesma noite, tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Peguei meu celular, rolei a lista de contatos até um nome que eu não tocava havia quase 7 anos. Durante todo esse tempo eu havia escolhido viver sem depender da minha família. Queria construir minha própria história. Queria provar que conseguiria vencer sozinha. Mas existiam momentos em que o orgulho precisava dar lugar à verdade. Respirei fundo e apertei o botão de chamada. O telefone chamou apenas 2 vezes. Alô? Aquela voz era firme, segura, familiar. Fazia anos que eu não a ouvia. Meus olhos se encheram de lágrimas. Lucas. Houve alguns segundos de silêncio. Camila? Ele reconheceu minha voz imediatamente. O que aconteceu? Tentei responder, mas as palavras simplesmente não saíam. Depois de tantos anos suportando tudo sozinha, foi a primeira vez que permiti que minha dor aparecesse. Eles roubaram tudo de mim. Do outro lado da linha, Lucas permaneceu completamente em silêncio. Depois perguntou apenas uma coisa. Você está em segurança? Olhei pela janela antes de responder. Sim. Tem certeza? Tenho. Ele respirou profundamente. Então sua voz mudou completamente. Já não era apenas meu irmão mais velho.
Era um homem acostumado a investigar pessoas que acreditavam estar acima da lei. Não assine absolutamente nada. Entendeu? Nada. Eu não assinei. Ótimo. Agora me escute com muita atenção. A partir deste momento, você não conversa mais com Gustavo nem com Helena sem registrar tudo. Guarde mensagens, e-mails, ligações, qualquer documento, qualquer recibo, qualquer detalhe. Pode parecer insignificante agora, mas será importante depois. Fechei os olhos. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti que não estava mais completamente sozinha. Antes de desligar, Lucas fez uma última pergunta. Uma pergunta que me deixou completamente imóvel. Camila, você ainda tem acesso ao antigo servidor onde eram armazenados os contratos originais da empresa? Olhei lentamente para o notebook ainda aberto sobre minha mesa. Na tela permanecia uma pequena pasta esquecida que eu ainda não havia aberto. Seu nome era simples. Arquivo original confidencial? Naquele momento, um arrepio percorreu meu corpo inteiro, porque eu tive a estranha sensação de que, dentro daquela pasta, existia algo muito maior do que uma simples prova de falsificação. Talvez a verdadeira razão pela qual Gustavo e Helena estavam tão desesperados para me tirar de suas vidas o mais rápido possível. Fiquei olhando para aquela pasta chamada Arquivo Original Confidencial durante vários segundos. Meu dedo pairava sobre o mouse. Por algum motivo, eu sentia que, no instante em que abrisse aqueles arquivos, não haveria mais volta. Respirei fundo. Cliquei. Dentro da pasta havia centenas de documentos organizados por ano, mês e cliente. No começo, tudo parecia absolutamente normal, mas escondida entre contratos antigos, encontrei uma subpasta protegida por senha. Meu coração acelerou. Liguei imediatamente para Lucas. Encontrei uma pasta criptografada. Não tente forçar a abertura. Ele respondeu sem hesitar. Me envie uma cópia exatamente como está. Poucos minutos depois, ele retornou a ligação. Camila, quem criou essa pasta usou um sistema antigo de criptografia da empresa. Acho que consigo acessar. Esperei em silêncio. Foram quase 40 minutos. Quando o telefone finalmente tocou novamente, a voz dele estava completamente diferente. Muito mais séria. Camila, isso é muito pior do que imaginávamos. Senti um frio percorrer minha coluna. O que você encontrou? Não é apenas fraude patrimonial. Eles montaram uma organização inteira para esconder dinheiro. Fechei os olhos. Durante anos eu havia administrado praticamente toda a cooperação da empresa. Como nunca percebi aquilo? Lucas continuou. Eles criaram empresas de fachada em nomes de terceiros, contratos fictícios, pagamentos simulados, prestadores de serviço que nunca existiram. Tudo para retirar dinheiro da empresa sem deixar rastros. Mas isso nem é a pior parte. Meu coração parecia querer sair do peito. Existe mais? Muito mais. Seu nome aparece como responsável financeira em vários documentos. Minha respiração parou por alguns segundos. O quê? Alguém utilizou sua identidade para autorizar movimentações milionárias. Se isso viesse à tona sem provas, você poderia ser apresentada como responsável por boa parte dessas operações. Minhas pernas perderam a força. Sentei lentamente na cadeira. Naquele instante compreendi por quê. Gustavo queria tanto que eu assinasse o divórcio rapidamente. Não era apenas para me tirar da empresa. Era para encerrar qualquer possibilidade de eu descobrir o que realmente estava acontecendo. Lucas pediu que eu não tocasse mais em nenhum arquivo. Na manhã seguinte, ele chegou a São Paulo acompanhado de 2 pessoas. Uma delas era especialista em perícia digital. A outra era uma auditora financeira conhecida por trabalhar em casos complexos de crimes empresariais. Passamos o dia inteiro copiando documentos, verificando metadados, recuperando versões antigas de contratos e organizando tudo cronologicamente. Quanto mais investigávamos, mais provas apareciam. Descobrimos que durante quase 4 anos, Gustavo assinava contratos falsos enquanto Helena negociava os bastidores com investidores usando informações manipuladas. Empresas eram abertas. Empresas eram fechadas. Dinheiro desaparecia. Depois reaparecia em contas diferentes. Tudo parecia cuidadosamente planejado. No final daquela tarde, a auditora levantou os olhos do computador. Camila, vocês precisam ver isso. Ela girou a tela na nossa direção. Era um contrato social alterado. Meu nome aparecia como se eu tivesse renunciado, voluntariamente, à minha participação, em diversos ativos. A assinatura era praticamente idêntica à minha. Mas havia um detalhe. A data. Naquele dia específico, eu estava internada em um hospital em Campinas, acompanhando minha mãe adotiva durante uma cirurgia. Lucas sorriu discretamente. Excelente. Olhei para ele sem entender. Excelente? Sim. Porque agora conseguimos provar que você era incapaz de estar naquele cartório. Esse documento praticamente destrói toda a defesa deles. Naquele momento, meu telefone vibrou. Era Gustavo.
Pela primeira vez em semanas, ele ligava em vez de mandar mensagens. Atendi. Sua voz parecia estranhamente tranquila. Camila, acho que estamos levando isso longe demais. Quase ri. Longe demais. Depois de tudo o que fizeram, o que você quer? Podemos conversar como adultos, sem advogados, sem tribunal. Minha resposta foi curta. Não. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois mudou completamente o tom. Você não sabe com quem está mexendo. Olhei para Lucas. Ele apenas fez um sinal para que eu deixasse Gustavo continuar falando. Minha mãe conhece pessoas muito influentes. Você vai perder. Desliguei sem responder. Lucas sorriu. Acabamos de ganhar mais uma prova. Como assim? A ligação foi gravada. A ameaça dele demonstra tentativa de intimidação. Guarde esse áudio. Tudo conta. Nos dias seguintes, continuamos montando o quebra-cabeça. Criamos uma linha do tempo detalhada mostrando cada movimentação financeira, cada documento adulterado e cada transferência suspeita. Parecia impossível acreditar que tudo aquilo tivesse acontecido debaixo dos meus olhos. Na segunda-feira seguinte, Lucas recebeu uma ligação. Depois de ouvir apenas alguns segundos, seu rosto ficou completamente sério. Ele desligou lentamente. O que aconteceu? Helena descobriu que você não vai assinar. Meu estômago apertou. Como ela sabe? Porque alguém dentro da empresa comentou que você retirou alguns documentos antigos. Antes que eu pudesse responder, a campainha do apartamento tocou. Todos ficaram em silêncio. Lucas caminhou até o olho mágico. Voltou imediatamente. Não abre. Quem é? Ele respondeu olhando diretamente para mim. Helena. Meu coração disparou. Ela não estava sozinha. Pela janela consegui ver 2 carros pretos estacionados em frente ao prédio. Dentro deles havia homens que eu nunca tinha visto. Helena bateu novamente na porta, desta vez com mais força. Sua voz atravessou o corredor. Camila, nós precisamos conversar. Eu sabia que aquela visita não tinha absolutamente nada de amigável. Olhei para Lucas. Ele pegou calmamente o telefone, fez apenas uma ligação e disse uma única frase. Está na hora. Menos de 5 minutos depois, enquanto Helena ainda insistia em bater na porta, várias viaturas pararam em frente ao edifício. Pelas janelas, vi agentes descendo rapidamente dos veículos. Mas o que realmente fez meu coração parar por um instante foi observar a expressão de Helena quando percebeu que aqueles agentes não tinham ido ali, por minha causa. Eles estavam procurando outra pessoa. E pela primeira vez desde que tudo começou, vi o medo substituir completamente a arrogância no rosto da minha sogra. O corredor inteiro ficou em silêncio. Helena parou de bater na porta. Pela pequena abertura da cortina, vi 2 agentes se aproximando calmamente dela, enquanto outros entravam no prédio acompanhados por oficiais da Polícia Civil. Ela ainda tentou manter a postura arrogante. Deve haver algum engano. Um dos investigadores mostrou um documento. Senhora Helena Albuquerque? Sim. Temos uma ordem judicial para preservar documentos e equipamentos eletrônicos relacionados à empresa, Albuquerque Transports. Pela primeira vez desde que a conheci, Helena perdeu completamente a cor do rosto. Ela olhou discretamente para os 2 homens que haviam chegado com ela. Os 2 entraram apressados nos carros e foram embora sem sequer olhar para trás. Lucas observava tudo em silêncio. Depois fechou a cortina. Eles já sabem que perderam o controle. Naquela noite quase não consegui dormir. Na manhã seguinte seguimos para o tribunal em São Paulo. O céu estava nublado. Enquanto caminhávamos pelos degraus do fórum, meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelo corredor. Durante semanas eu havia imaginado aquele momento. Mas nada me preparou para o que aconteceu quando entrei na sala de audiência. Gustavo já estava sentado ao lado da advogada da família. Helena permanecia logo atrás dele. Nenhum dos 2 olhou para mim. Os 2 pareciam muito mais preocupados em conversar entre si. Era evidente que alguma coisa havia mudado desde a visita dos investigadores. Sentei-me calmamente. Lucas organizava alguns documentos sobre a mesa. Ao contrário da equipe deles, ele parecia completamente tranquilo. Poucos minutos depois, a juíza entrou. Todos ficaram de pé. A audiência começou. A advogada de Gustavo tentou conduzir o caso como um divórcio comum. Segundo ela, nosso casamento havia apenas chegado ao fim e a divisão de bens deveria seguir os documentos registrados oficialmente. Ela falava com absoluta confiança, como se toda a história já estivesse decidida. Então Lucas levantou-se. Com a autorização deste tribunal, gostaríamos de apresentar novos elementos que possuem relação direta com esta ação. A juíza autorizou. Lucas conectou um computador ao monitor da sala. A primeira imagem apareceu. Era uma comparação entre minha assinatura, verdadeira, e a assinatura utilizada em diversos contratos. Depois vieram os laudos da perícia. Em seguida apareceram os registros hospitalares, provando que
Em uma das datas em que supostamente assinei documentos importantes, eu estava internada acompanhando minha mãe adotiva. O silêncio tomou conta da sala. A advogada de Gustavo começou a folhear os próprios documentos com nervosismo. Lucas continuou. Apresentou e-mails recuperados dos servidores antigos, registros de alterações digitais, transferências bancárias, empresas de fachada, relatórios financeiros. Cada prova desmontava mais um pedaço da versão construída por Gustavo e Helena. Então aconteceu algo que ninguém esperava. A juíza interrompeu a audiência. Olhou diretamente para Gustavo. O senhor confirma que esta assinatura pertence à sua esposa? Ele engoliu em seco. Olhou rapidamente para Helena. Depois respondeu. Sim, acredito que sim. Lucas sorriu discretamente. Pegou outro documento. Excelência, este contrato foi assinado exatamente às 15h42 do dia 18 de março. No mesmo horário, conforme registros oficiais do Hospital São Lucas de Campinas, minha cliente encontrava-se registrada na entrada da UTI acompanhando um familiar. É fisicamente impossível que ela estivesse simultaneamente no cartório indicado neste documento. A expressão de Gustavo mudou completamente. Helena fechou os olhos por alguns segundos. Era como se ambos finalmente compreendessem que todas as mentiras estavam desmoronando. A juíza pediu mais alguns minutos para analisar o material. Enquanto isso, Lucas fez apenas uma última solicitação. Excelência, considerando os fortes indícios de fraude documental, ocultação patrimonial e utilização indevida da identidade da minha cliente, requeremos o bloqueio preventivo dos ativos vinculados aos réus até o encerramento das investigações. A advogada tentou se opor, mas sua voz já não transmitia a mesma segurança. A juíza voltou a falar. Sua decisão foi firme. Este tribunal determina o bloqueio imediato dos bens relacionados às empresas investigadas, preservando também todos os registros eletrônicos apresentados nesta audiência. Helena levou a mão ao rosto. Gustavo permaneceu completamente imóvel. Mas ainda faltava a parte mais importante. Naquele instante, a porta da sala foi aberta. 2 investigadores entraram acompanhados de um oficial de justiça. Um deles aproximou-se da juíza e entregou um documento. Ela leu rapidamente. Depois levantou os olhos. Informo as partes que esta vara acaba de ser comunicada oficialmente sobre a instauração de investigação criminal envolvendo possíveis crimes de falsificação documental, fraude societária e ocultação de patrimônio. A sala inteira ficou completamente silenciosa. Helena tentou dizer alguma coisa, mas sua própria advogada segurou seu braço. Era tarde demais. Meses depois, as investigações confirmaram tudo. As assinaturas haviam sido falsificadas. Diversos contratos eram fraudulentos. Empresas fantasmas haviam sido utilizadas para esconder patrimônio. Os responsáveis responderam criminalmente pelos atos praticados. No processo de divórcio, a sentença reconheceu minha participação direta na construção da empresa durante todos aqueles anos. Recebi uma parcela significativa dos bens legalmente apurados, além da indenização, correspondente aos prejuízos causados pelas fraudes comprovadas. A casa onde vivi durante tantos anos foi vendida por determinação judicial. Com parte dos recursos, decidi finalmente abrir minha própria empresa de consultoria em gestão logística. Pela primeira vez, meu nome estava na fachada. Meu nome estava nos contratos. Meu nome estava em cada conquista. Lucas continuou ao meu lado durante toda aquela fase, não apenas como advogado, mas como irmão. Alguns meses depois, encontrei Gustavo por acaso em uma cafeteria. Ele parecia cansado. Muito diferente do homem arrogante que um dia acreditou que poderia apagar minha história. Ele tentou iniciar uma conversa. Sorriu de forma tímida. Mas percebi que não havia mais nada para ser dito. Desejei um bom dia, peguei meu café e fui embora. Sem raiva, sem desejo de vingança. Apenas com a paz de quem finalmente recuperou a própria dignidade. Às vezes as pessoas confundem silêncio com fraqueza. Confundem gentileza com submissão. Confundem paciência com incapacidade de reagir. Helena também acreditou nisso, quando sorriu para mim e disse: "Você vai se arrepender disso." Ela tinha absoluta certeza de que estava encerrando a minha história. Na realidade, era apenas o primeiro capítulo da queda da própria família. Hoje, olhando para tudo o que vivi, aprendi que a maior vitória não é destruir quem tentou nos machucar. A maior vitória é reconstruir a própria vida sem carregar o peso do ódio. Porque a justiça pode até demorar. Mas quando a verdade encontra coragem para aparecer, nenhuma mentira consegue permanecer de pé para sempre.